Sejam todos bem-vindos de volta a esse canal, o canal Teus Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Deus a partir da NFL. Se você não sabe o que isso significa, fica aqui comigo até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então bora, vamos falar de Deus. Muito bem, então vamos lá, vamos falar de Deus, mas antes eu queria pedir a você para se inscrever no canal, ativar o sino da notificação, deixar aí o seu like, o seu comentário, isso ajuda demais aqui o nosso canal, ajuda o nosso crescimento, faz com que o YouTube entenda que o canal, que o vídeo é relevante e ele mande aí para mais pessoas e mais pessoas possam falar de Deus, ouvir de Deus a partir de todas as coisas. Mas sem mais delongas, vamos para o que interessa. E hoje eu estou gravando esse vídeo exatamente na segunda-feira após o Super Bowl. Super Bowl esse que aconteceu ontem entre duas equipes, o New England Patriots e o Seattle Seahawks. Se não me engano, foram esses dois times aí. Tá? E eu não vou falar aqui sobre o que é, né, futebol americano, né, que eu nem falei isso ainda, né, mas a NFL é uma liga de futebol americano, né, nos Estados Unidos. Estou vestido aqui com a camisa do Kansas City Chiefs, tá? Não estava no Super Bowl esse ano, ele foi uma negação. Mas não estamos aqui para falar das regras do jogo, nada disso. Eu estou aqui para a gente falar a partir da NFL, a partir do futebol americano, a gente tentar ali linkar e falar alguma coisa a respeito de Deus. E nos últimos vídeos eu tenho tratado muito sobre essa questão da masculinidade, né, do homem, do que é ser homem, né, esse tipo de coisa. E eu queria falar aqui sobre o porquê que homens gostam tanto desse esporte, né? Para nós o futebol americano, né, eles nem chamam o nosso futebol de futebol, eles chamam de soccer, né? E para eles o futebol é o futebol americano, mas cada vez mais os brasileiros aqui, eles têm gostado mais, cada vez mais, do futebol americano. E o que faz com que os homens eles gostem tanto desse esporte, né? O esporte, o futebol americano. E aí eu queria trazer 4 coisas pelas quais o homem, né, ele gosta desse esporte, do futebol americano. E a 4ª coisa é justamente aonde a gente vai falar sobre Deus. Então eu vou estar sempre olhando aqui para a minha esquerda, que é onde eu tenho a minha peça, tá? Então, em primeiro lugar, por que homens gostam tanto de futebol americano? Primeiro, é porque é um esporte violento. É isso mesmo. O homem, ele tem esse ímpeto, né, dentro dele de ser uma pessoa, de ser alguém que é mais rústico, né, mais bravo, algo do tipo, né? Isso é uma característica da masculinidade, né? Ele tende a ser alguém mais assim forte, mais rústico, mais, até por que não dizer, violento. E toda essa dinâmica que acontece no esporte, nesse esporte, no futebol americano, ele é um esporte muito truculento, né? Muito, em algumas vezes até mesmo bem violento. Isso cada vez mais atrai, né, os homens para assistir esse esporte, porque querendo ou não, o homem tem essa virilidade, né, tem essa masculinidade que, querendo ou não, é algo um tanto quanto violento e atrai, né, ele, toda aquela, né, algumas jogadas, quando você para o jogador de ataque, né, quando o jogador de defesa para o jogador de ataque, é a chamada de tackle. E esse tackle, ele é, algumas situações, não sempre, mas algumas dessas situações ele é bem violento, né? Existe até vídeos aí só de tackles bem violentos. Então essa é a primeira razão porque homens gostam tanto de futebol americano. A segunda razão é porque ele é um jogo que tem um senso de estratégia muito grande. Seja na hora de defender, seja na hora de atacar, o futebol americano ele traz esse senso de estratégia. Uma coisa muito interessante é que basicamente
todas as jogadas elas são combinadas, né? Ele tem até sim as jogadas que não são combinadas, ali, os improvisos, mas todo início de jogada ele começa com uma jogada combinada, ou seja, aquela movimentação ela é planejada, ela é organizada, né? Não é uma coisa aleatória. Só que dentro da jogada, às vezes o jogador que está com a bola, né, o quarterback, ele percebe que há algo diferente, que a jogada não pode não funcionar, e aí acaba que, por alguma circunstância, ele pode improvisar. Mas todas as jogadas, ao serem iniciadas, elas são iniciadas ali com uma estratégia. Elas não começam como uma jogada aleatória ou improvisada. Elas começam com uma jogada ali bem definida, bem preparada. Então, esse senso de estratégia faz com que os homens gostem, né, do futebol americano, porque vem dessa questão, por exemplo, de guerra, estratégia de guerra, né, esse tipo de coisa, e esse tipo de coisa acaba atraindo o homem. Então, esse senso de estratégia que tem dentro do futebol americano é a segunda razão pela qual os homens, cada vez mais aqui no Brasil, estão gostando de futebol americano. A terceira razão é que o futebol americano é um esporte com um senso de proteção. Se você já acompanhou ali a NFL, alguma partida, algum jogo ali da NFL, você vai ver que eles colocam ali alguns homens entrincheirados, né? E tanto na defesa como no ataque, e aí os da defesa correm para cima de quem está com a bola, no caso quem recebe a bola no início da jogada é o quarterback, como eu já falei, e aí aqueles jogadores de ataque estão ali entrincheirados, né, na trincheira ali, eles têm que defender o quarterback para não permitir que nenhum jogador de defesa chegue até ele, até que ele conclua, até que ele defina a jogada. Então o esporte ele tem esse senso de proteção, né? Então esse senso de proteção ele é uma coisa bem do homem, né? O homem que é homem de verdade, ele tem esse senso de proteção, ele tenta proteger a sua esposa, ele tenta proteger os seus filhos, ele tenta proteger sua família, ele tenta proteger aquelas pessoas que estão próximas, ele tenta proteger aqueles que ele olha e vê que tem uma fragilidade, né? Então é muito comum a gente ver os homens agindo dessa forma. Então esse esporte, né, o futebol americano, ele traz esse senso de proteção, e por ele trazer esse senso de proteção, ele é algo, ou um esporte, né, o futebol americano, esse esporte, ele traz esse senso de proteção, e por isso os homens são atraídos por esse esporte. E o quarto e último, né, a última coisa que faz com que os homens gostem, né, sejam cada vez mais atraídos para o futebol americano, é porque o futebol americano ele tem um senso de heroísmo, né? Tanto no quarterback, que é aquele que recebe a bola ali no início da jogada, ou ele corre com ela, ou ele entrega para alguém para correr, ou ele lança essa bola em profundidade para alguém, né, receber. Então, seja o que lança, seja o que corre, seja o que recebe, seja o que protege, em todos eles a gente consegue notar e perceber esse senso de heroísmo. Qualquer um deles pode ser o protagonista, seja daquela jogada, seja do jogo em si, seja do próprio campeonato. Então esse senso de heroísmo atrai o homem, porque ele está justamente atrelado também ao senso de proteção. Então, a proteção leva a um senso de heroísmo. E o homem, ele gosta desse senso de heroísmo. Ele pensa nessa parte mais heróica das coisas, né? Então, essa é a última razão aqui porque os homens gostam tanto e tem cada vez mais aqui no Brasil sido atraídos por esse esporte. E como eu disse, essa última razão era também a razão onde nós iríamos conectar aqui com o nosso Deus. E de fato, isso nos leva a pensar em nosso Deus, mais especificamente em nosso Senhor Jesus. Se o herói
é aquele que salva a coisa, né? É aquele que faz com que as coisas elas sejam como de fato deveriam ser. Esse é exatamente o nosso Senhor Jesus. O herói é aquele que vence, né? Especificamente aquele que vence o mal. Não é bem isso no futebol americano, não é o bem contra o mal, obviamente, né? Mas o herói, esse senso de heroísmo, tende a ter esse senso de bem contra o mal, né? De vencer aquilo que não está correto. E isso é o que nós enxergamos e vemos no nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é o nosso herói, porque Ele é aquele que veio para fazer as coisas do jeito que elas deveriam ser feitas. Ele é aquele que vence o mal. Ele é aquele que triunfa, que traz não só a vitória, mas traz para todos nós a salvação. A salvação do mal está em nosso Senhor Jesus. Então, esse senso, né, de heroísmo que a gente consegue ver no futebol americano é algo que está ali impresso, né, e é expressado em nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso herói, né? Tem uma música bem antiga aí da Tina Turner, né, que ela diz: We don't need another hero. Nós não precisamos de um outro herói. Eu não estou dizendo que ela está falando isso em relação a Jesus, tá? Provavelmente não é. Mas, usando aqui essa frase, né, que ela disse, nós não precisamos de um outro herói. Porque o nosso herói, aquele que venceu o mal, aquele que triunfou, que venceu e que nos deu a salvação, o nome dele é Jesus, o Cristo. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Comente aí embaixo, né, o que você achou desse vídeo, o que você acha, se você é um homem, se você tem acompanhado aí a NFL, né? Coloque aqui embaixo também mais ideias para vídeos, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau.